quero convidar aqui pastor Everton Barneche e pastor Roberto Silva. Você pode aplaudir Jesus? Não, eu acho que pode ser melhor. Pastor Everton e pastor Beto! Eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados dessa noite. Considerações iniciais. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre processos e propósitos. Vamos falar um pouquinho. Eu quero provocar um pouquinho vocês. Hoje eu estou só para jogar umas bombas para vocês. E talvez, se der tempo, a gente deixe um microfone rolar aí um pouquinho para responder algumas perguntas. Mas eu queria as considerações iniciais. Pastor Beto, seja muito bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo também, Natan. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Estamos muito felizes, né? Estou muito feliz de estar aqui. Outra vez, né? Estava com saudade de alguns irmãos. Né? E até perguntar, cadê você? Está congregando onde, né? Muito bom, muito feliz. Assim, um tema super atual, super relevante, bíblico, né? E muito necessário. Então, a ideia de bater um papo assim, franco, aberto, pastoral, bíblico, né? Inteligente, sobre processos e propósito. Eu acredito que você vai voltar para casa ao mesmo tempo feliz, alegre, encorajado e inquieto, porque você vai ter que tomar uma posição, vai ter que tomar uma decisão hoje à noite, né? Amém. Vai ser bom, muito bom. Pastor Everton, seja muito bem-vindo. Glória a Deus, boa noite, irmãos. Muito bom estar aqui com vocês de novo, MJ. Muito bom estar nessa casa, MJ, que é tão especial também para mim, para minha família, né? Por aquilo que a gente viveu aqui também na liderança. E eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre esses assuntos de propósito, de processo, embora que a gente nem falou nada, né, sobre o que nós íamos falar. Mas para quem não me conhece, sou o pastor Everton. Se ficar com dúvida quem é o pastor Beto, o pastor Everton, com o cabelo é o pastor Everton. Alguns têm cabelo, outros têm inteligência. E aí, então você... Não mexe com quem está quieto, não. Não falarei nada a respeito, não falarei nada a respeito. Vou ficar quietinho. Muito bom, gente. A nossa proposta de hoje é conversar, trocar ideias sobre alguns assuntos dentro dessa perspectiva. E a gente realmente a gente só pensou nesse tema, mas não desenhamos uma pauta fixa, justamente porque a gente queria promover esse ambiente aqui de liberalidade, da gente poder pensar junto e conversar junto algumas coisas. Eu queria, só para começar essa provocação, e já vou passar a bola para eles, mas lendo um texto, que para mim me pegou essa semana, quando a gente pensava sobre isso, quando eu pensava sobre processos e propósitos. Mateus capítulo 17, versículo 22 e 23, diz assim, somente esses dois versículos diz assim: reunidos eles na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, só para você entender, antes da gente ler o 23, Jesus reuniu os discípulos e desenhou o processo. Ele falou para eles o processo que ele iria viver. O Filho do Homem está para ser entregue, e eles o matarão. Então esse é o processo. Mas aí ele fala, mas ao terceiro dia ressuscitará. Esse é o propósito. Então nessa frase, nesse versículo, Jesus fala o processo que envolvia sua morte, seus açoites, sua crucificação, sua entrega, e o propósito que era ele ressuscitar. Mas aí o versículo 23 me pegou, e eu já vou começar com essa pergunta para eles, porque o versículo 23 diz assim: então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus falou duas coisas para eles. Jesus falou o processo, a morte. Jesus falou o propósito, a ressurreição. Por que parece que eles só ouviram a primeira parte? Porque os discípulos se entristeceram. Será que não era para os discípulos ficarem alegres? Porque ele falou, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Parece que eles só acreditaram no eu vou morrer. A minha pergunta para vocês, já a partir desse texto, é:
Por que a gente se entristece quando fala de propósito, de processo? Jesus veio e falou o processo, vai envolver morte, vai envolver renúncia, vai envolver, mas eu vou ressuscitar. Mas os discípulos se entristeceram, porque eles não ficaram no alvo, eles não focaram o coração e a mente deles no alvo, que era a ressurreição. Eles ficaram no sofrimento do processo. Por que a gente se entristece quando pensa e quando fala dos processos para a gente viver o propósito? Assim, vamos lá, vamos pensar aqui. Acho que tem muitos pontos a serem trabalhados, né? Pergunta simples, porém complexa e profunda, né? Essa tua pergunta, Natan, essa consideração. Primeiro porque a gente, assim, quando a gente abre as Escrituras, estuda as Escrituras, a gente de forma clara, Natan, hoje, mais do que outrora, antigamente, né? A gente salta diante dos nossos olhos, por exemplo, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus, quais são os mandamentos de Deus, quais são os valores e princípios de Deus para as nossas vidas. Então, assim, de forma clara, nós descobrimos, chegamos a entender, a saber qual é a vontade, qual é o propósito, quais são as promessas, quais são os valores e princípios, né? Isso é claro. Então vamos lá. No entanto, quando nós nos deparamos com os processos de Deus, né, na vida dos homens de Deus, das mulheres de Deus, nas Escrituras, mas não apenas nas Escrituras, mas na história, e não apenas na história, mas nas nossas vidas, aí nós falamos sobre algo que nós não conhecemos muitas vezes. Nós não sabemos o que está por vir. Nós não sabemos pelo que nós vamos precisar passar, ou o que Deus vai fazer nas nossas vidas ao longo do processo, durante o processo. E muitas vezes nós não sabemos, muitas vezes, nem se nós estamos vivendo o processo ou não, de fato, que Deus quer que a gente viva. Ou seja, quando a gente fala de propósito, uma ponderação inicial aqui, né? Não sei se faz sentido, irmãos, tá? O que eu vou falar aqui agora. Quando a gente fala de propósito e de processo, são duas palavras parecidas, né? Propósito, processo. Mas são duas palavras que são absolutamente distintas. Estão conectadas, mas são distintas. Então, quando a gente fala de propósito, a gente fala sobre algo que nós, vamos lá, nós sabemos o que é, nós compreendemos e diante dele nós decidimos nos submeter ou não, obedecer ou não, nos alinhar ou não. Mas quando a gente fala de processo, Natan e Everton, a gente fala sobre algo que está entre o que nós somos hoje e o que queremos ser, estar ou chegar lá na frente amanhã. Então, assim, definição de processo, né? Processo fala sobre algo, fala sobre tudo aquilo que está entre quem nós somos hoje e o que queremos ser amanhã, ou onde queremos estar ou chegar lá na frente amanhã. Então, essa é a definição de processo. E aí, diante disso, a gente muitas vezes se sente impotente, porque no processo a gente não tem que entender obrigatoriamente, a gente não tem que saber obrigatoriamente, a gente tem apenas que fazer uma coisa: confiar. Diante do propósito, a gente tem que se posicionar, a gente tem que decidir, cara, eu quero viver ou não esse propósito, né? Eu quero entrar ou não no propósito de Deus. Mas diante do processo, na minha visão, na minha ótica aqui pensando com vocês, cara, nem sempre a gente entende. Normalmente a gente não entende. E aí o que fazer no processo, diante dos processos? Confiar. Cara, eu tenho que confiar ou não. E aí talvez, olhando para o texto, aqui o porquê que os discípulos se entristeceram grandemente. Porque eles olharam para o processo e não olharam para o propósito, como você colocou. E aí, ao invés de... A gente está conjecturando aqui, mas faz sentido. Ao invés de confiar, né, nele e no propósito dele, ao qual o processo apontava para o propósito, eles decidiram talvez não confiar. E aí se entristeceram. E uma das consequências é essa, né?
Quando a gente decide não confiar em Deus no processo, a gente se entristece, a gente se abate, a gente se desespera, né? E talvez por isso que eles se entristeceram, se desesperaram, né? Porque eles ouviram o que Jesus falou, não compreenderam, porque se tivessem compreendido plenamente o que Jesus falou, eles não teriam se entristecido. Ou seja, eles não compreenderam o propósito e não confiaram nele no processo. Uau. Então é uma consideração inicial aqui, diante do que você falou. Uau. Quando a gente olha esse texto, a gente começa a entender a respeito do que é a vontade de Deus. Acho que um texto que a gente fala muito a respeito da vontade de Deus. Vocês estavam falando sobre vontade de Deus aqui, né? Sim, Vocês fizeram isso, na IBM. Então, assim, o que eu acredito, Nathan, é que a Bíblia diz, Romanos 12:2, que a vontade de Deus ela tem 3 características, né? Que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, que nós vamos experimentar essa vontade. E quando a gente fala da palavra perfeita, o que é algo perfeito? A gente acha que é algo que não vai ter falhas. Só que durante o processo, ele é um processo dolorido, sem falhas, mas ele não é do nosso padrão. A palavra original para esse perfeito é teleios, que significa concluído, algo que terminou. Então o processo, ele é uma fase de amadurecimento. O processo, ele também não é somente uma caminhada até um ponto final. Porque, pensa comigo, se nós servimos um Deus que ele disse haja luz e houve luz, por que Deus precisaria de processos nas nossas vidas? Quem precisa desses processos somos nós. Nós precisamos experimentar amadurecimentos na presença de Deus. O Deus do haja poderia fazer tudo imediatamente. Mas como nós somos participantes e a palavra do Senhor diz que nós somos cooperadores da sua boa obra, nós precisamos passar por um processo de amadurecimento. E esse processo de amadurecimento ele é uma das fases mais importantes e às vezes complexas para a natureza humana entender. Então eu acredito também que é impossível viver plenamente esse propósito e visualizar esse propósito de Deus sem ter um novo nascimento. Perfeito. E é insuportável o processo de Deus para aquele que não nasceu de novo. Mas para o que nasceu de novo não é algo insuportável, porque a palavra diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O que você quer dizer com isso, pastor? Quem sabe um pouco de mito tem aqui dentro das nossas culturas religiosas que às vezes a gente tem, de que a vontade de Deus ela é sempre algo contrário ao que está dentro da gente. Sempre a gente imagina que a vontade de Deus é algo que vai nos causar desconfortos. E obviamente que o processo ele é desconfortável, mas pode ter certeza que já tem algo dentro de nós, porque Deus não faz mistérios com a sua vontade. Ele não tem nenhum motivo para brincar de esconde-esconde com o propósito dele para as nossas vidas. Uau. Ele já colocou algo dentro de você que sinaliza a vontade dele. Existem desejos dentro de você que se aproximam. O que o diabo faz é colocar distrações muitas vezes para você usar esse desejo de forma errada. E para você não suportar muitas vezes o processo se você realmente não passou por essa compreensão do todo e não teve verdadeiramente um novo nascimento. Então, o que nós vemos aí é exatamente isso. Nós temos discípulos, mas esses discípulos ainda estavam em fase de amadurecimento. Eles ainda não estavam completos no Senhor. Nós temos homens que viram a crucificação de Jesus, nós vimos homens que viram Jesus subindo aos céus, e nós vimos outros homens recebendo o Espírito Santo e sendo enviados. Totalmente incomparável o antes e depois desses homens. Então eles ainda não estavam aptos para compreender o processo, porque eles ainda não haviam amadurecido o suficiente. Uau. Essa é a minha compreensão, pelo menos. E dentro dessa confusão que você apontou, pastor Everton, sobre a vontade de Deus,
E a gente sabe que realmente é uma confusão mesmo. Por que a gente tem tantos jovens? E eu vou provocar vocês mesmo, tá? Bem num bate-papo aqui, mas por que nós temos tantos jovens paralisados nessa ideia de vontade de Deus e altamente ansiosos em relação ao futuro? Por que essa ansiedade tem corrompido o coração dos jovens e como a gente lida com isso? Como que a gente lida com a geração mais ansiosa? Como que a gente lida com uma geração altamente espiritualista, não espiritual, mas às vezes espiritualista quando fala de vontade de Deus, de vida prática, né? Como eu conversava com alguns amigos meus, como que a gente lida com uma geração que ao mesmo tempo está tão aleluiada, mas está tão perdida? Essa é a pergunta. Para vocês. E eu acho que entendeu a minha pergunta, né? Cara, às vezes uma geração tão aleluiada, com experiências até com Deus e com a sua presença, mas ao mesmo tempo tão perdida, tão paralisada, porque quando vai para o chão da vida, quando vai para a prática da vida, você vê que esse aleluiado, e me perdoem a expressão eu estou tentando traduzir ela não está se traduzindo nessa confiança que o pastor Beto falou no processo, né? Como o pastor Beto falou, o que faltou? Por que eles se entristeceram? Porque faltou confiança. Por que muitas vezes nós vemos uma geração que, exposta à presença de Deus, exposta à sua glória, exposta a tantas realidades e revelações espirituais, ela ainda assim ela ainda assim vive o desafio de estar ansiosa e paralisada quando se trata da vida prática? Posso pegar um gancho aqui na tua palavra, a palavra do Everton? Eu fiz algumas anotações aqui. Eu acho que cabe uma pergunta aqui. Pergunta não, afirmação. Não adianta você querer aprender a correr se primeiro você não aprendeu a engatear, entende? Coloquei aqui. Então tem a ver com o que o Everton colocou, que você está pontuando. Pessoas que o tempo passa, as estações passam, e elas continuam vivendo os mesmos processos. Por quê? Porque não conseguem amadurecer. Não conseguem... sabe qual aquela passagem que é 1 Coríntios capítulo 13, verso 11? Estou lembrado qual é? Está na Bíblia. Quando eu era menino. Né? Mas um dia eu deixei de ser menino. Eu deixei de pensar como menino, de viver como menino, de sentir como menino, de lidar com a vida como menino. Então, assim, a gente está falando de fases, né? O natural aponta para o espiritual. Um bebê, ele precisa aprender primeiro a engatinhar, depois a caminhar com dificuldade, e depois a correr. Então, tem pessoas que querem viver o melhor de Deus, querem viver os sonhos de Deus, querem viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, né? Querem descobrir a sua vocação, querem romper, né? Querem viver essa espiritualidade sobrenatural, mas não se submetem ao Senhor, à sua vontade, à sua palavra, aos processos de Deus, e ainda estão na fase de aprender a engatinhar, mesmo querendo correr e voar. Ainda nem aprenderam a engatinhar. E uma das evidências é que elas ainda estão estancadas, paralisadas nos mesmos processos, nos mesmos problemas, nos mesmos vícios, lidando com os mesmos problemas e as mesmas situações. Então elas vêm para os cultos, vêm para a igreja, né? E querem, assim, se emocionam, buscam ao Senhor, né? Mas o Senhor olha para elas: meu filho, ok, eu sei que tu está me buscando, mas e aí? Já venceu aquilo ali? Já venceu, o prazo de validade já venceu, né? Tu estás comigo já há tanto tempo e tu continua vivendo e andando e sentindo e lidando com a vida prática como menino imaturo, né? E aí por isso que há essas incoerências, essas contradições, né? Na vida das pessoas, né? Elas são aleluiadas, mas quando chega na vida prática,
quando ela tem que tomar decisões práticas, né, com sabedoria, com inteligência, como filho de Deus, né, que tem o Espírito Santo de Deus e que tem instrução suficiente, conselho suficiente na sua palavra para tomar decisões práticas no dia a dia, né, não tomam. Por quê? Porque ainda se encontram ou permanecem imaturos. Não estão conseguindo se desenvolver, crescer e amadurecer nos processos de Deus. Mas como o Everton falou, o mais importante no processo, né, muitas pessoas estão no processo, mas não estão vivendo o processo, porque não estão se permitindo ser desenvolvidas e amadurecidas no processo. Porque a recompensa não está apenas na linha de chegada, no final. A recompensa também está no processo, na jornada. Uau. Né? Então, como o Everton colocou, eu acho que o ponto-chave aqui é mais importante do que estar no processo, porque você querendo ou não, você crendo ou não, você está no processo. O ponto é, você está vivendo o processo de forma consciente, de Você forma intencional, desfrutando desse Uhum. processo. Você está crescendo nos processos ou não? Porque se você não está crescendo, e há evidências claras e rápidas que mostram para nós, para mim, para você, se nós estamos crescendo ou não. E uma delas é: eu estou lidando com a minha vida, com as questões práticas, com as áreas da minha vida da mesma forma? Sim. Cara, então não estou crescendo, não estou amadurecendo. Entende? É importante anotar isso aí. Que é muito prático, né? Tem que ser prático. É muito prático. Eu estou lidando da mesma forma com que eu lidava com problemas, eu estou lidando diferente, né? É interessante, pastor. Cara, a tua pergunta ela é muito... Muito o quê? Dá pra gente falar bastante coisa aqui. Assim, o que eu acredito é que a gente vive uma geração muito aleluiada. A gente ministrou muito sobre isso no MJ. Acho que a gente vive um tempo especial no MJ, fruto da gente conversar muito sobre isso. Acho que a gente precisava pensar um pouco uma geração que supervaloriza as experiências, mas ela não tem paciência com os processos. Então, hoje em dia, nós temos uma geração que é uma geração de experiências. A geração que prefere não pensar no longo prazo para se dar uma experiência de um final de semana, de uma viagem. E a gente viu uma transferência disso também para a sua espiritualidade. Mas eu quero ir um pouquinho além disso. Essa geração, que é uma geração que supervaloriza experiências espirituais, mas ela não consegue enxergar uma vida, uma caminhada espiritual e uma carreira com Deus, ela não consegue dar um farol alto e conseguir enxergar um pouco além na sua estrada, ela tem dificuldade, parece que é uma miopia. Se nós perguntarmos para os jovens dos dias de hoje quais são os seus projetos para os próximos 5 anos, parece que é uma irreverência e uma carnalidade da nossa parte fazer essa pergunta. Porque parece que todo tipo de planejamento é anti-espiritual. Uau. Então eu acho que a resposta para a tua pergunta é uma teologia ruim, que faz com que se confunda santidade com comportamentos diferentes. Ontem a gente estava na mesa na nossa casa conversando, eu, minha esposa, minha mãe foi passando os dias com a gente, meu filho, a gente tendo esse tempo. E uma das coisas que eu conversava com eles é exatamente isso. Isaías, quando ele viu o trono de Deus e ele viu os serafins que estavam diante do trono, os serafins eles diziam: santo, santo, santo. E essa santidade era algo tão diferente para a própria natureza espiritual dos anjos, que eles chamavam Deus de santo, ou seja, Deus, esse santo, ele quer dizer uma natureza diferente. Santo é uma natureza diferente. O que é? Se eu pegar aqui, vamos supor que isso aqui seja de vidro. Não é de vidro, é plástico, eu sei, irmãos. Mas, tudo bem, é um copo de plástico. Você diz assim: esse aqui é de plástico, é tipo isso aqui, que também é de plástico. É tipo outra coisa que também é de plástico.
que é isso aqui? Isso aqui é um tecido que é tipo o tecido que também tem outras coisas. Agora, quando eu digo santo, significa algo incomparável, não tenho nenhuma referência. Uau. É uma natureza tão diferente da minha que eu não consigo dizer o que é. A nossa teologia é uma teologia que ela faz o quê? Eu só consigo definir se alguém é santo se ele tem um bom comportamento. Assim nasceu a religião. A religião, ela acha que é com bons comportamentos e diferentes de toda a sociedade que nós somos verdadeiramente santos. Só que nós não somos santos se nós nos comportarmos diferente das pessoas, porque tem muita gente boa aí que tem comportamento melhor que crente. Eita. Assim os jovens começaram a pensar que não poderiam frequentar as universidades, porque eu preciso ser santo. Eu preciso frequentar lugares separados da sociedade. Virou uma religião quase que promovendo eremitas. Eu não posso me envolver com os negócios, porque se eu me envolver com negócios, eu posso me tornar uma pessoa corrupta e eu vou estar me amoldando ao padrão do mundo. Quem disse? Santidade não é isso. Santidade não é comportamento bom. Santidade é uma nova natureza. Uau, amém. E quando eu tenho essa nova natureza, naturalmente os meus frutos, a palavra fala sobre a diferença dos frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, a religião, ela tenta produzir frutos nessa força. Então, o que eu vejo? Eu vejo que às vezes os jovens tinham essa preocupação de não se contaminar. Então, eu vou para um retiro de final de semana, que eu acho maravilhoso, cresci no meio dos retiros, mas não sabia como colocar em prática o retiro no dia seguinte. Aí sabe que nós vimos uma geração deprimida, a geração deprimida porque tinha que ir trabalhar, a geração triste porque tinha que sair da igreja, do culto de domingo, e na segunda-feira tinha que estudar matemática. Que coisa chata, Deus não é isso, o reino não é isso. Mas a gente é bom de pregar sobre Daniel, a gente é bom de pregar sobre José. Mas o que nós vemos é que nós precisamos ter essa mentalidade de uma nova natureza. Aí nós deixamos de ser aleluiados e nós não nos importamos, porque quando a gente entende o propósito de Deus, nós suportamos o processo porque a gente sabe que tudo faz sentido. O que fez José suportar o processo foi o sonho que Deus deu para ele antes. A minha percepção que eu tenho é que o mundo tenta fazer com que você seja afetado de todas as formas para tentar ver se realmente você tem uma nova natureza, e assim foi que fizeram com Daniel. Colocaram ele na Universidade da Babilônia, estudando, nas melhores universidades do mundo, mas a intenção ali era mexer na identidade dele também. Trocaram o nome dele. A gente fala, né, segundo pelo menos alguns historiadores, ele pode ter sido transformado num eunuco, não sabemos, mas é possível. É possível. Quer dizer, mexeram em tudo em Daniel para ver se, olha, você, de príncipe nós te transformamos num escravo. Significa, tentaram mexer em tudo, só que uma coisa acontecia. E nós vamos agora fazer o seguinte, você vai ser chefe dos feiticeiros. Todos os feiticeiros aqui que fazem aquelas coisas, aquelas magias e buscam até uns outros deuses, você que vai ser chefe deles. Não, eu não vou me misturar com isso. Nenhum momento nós vemos nenhuma relutância em Daniel de ser infiltrado nesses ambientes. Mas uma coisa é certa, nada disso alterou a natureza dele. 3 vezes ao dia ele orava e buscava o Senhor. E ele tinha uma natureza muito clara e muito definida. Então, eu acho que essa teologia que supervaloriza experiências sobrenaturais com Deus, mas com uma vida cristã prática muito rasa, ela começa a ter uma crise de ansiedade, porque vê que não dá para viver de experiências 24 horas por dia. Nesse processo entre a morte de Jesus e a ressurreição no domingo, teve o sábado que não aconteceu nada. E no sábado que não acontece nada, não tinha nem Jesus para falar com eles, não estava acontecendo nem nada de ruim. Simplesmente você tinha que lidar com os teus próprios pensamentos, com a tua própria humanidade, acordar num dia esquisito, que você não sabe que vai ser amanhã, você está assustado com o que aconteceu ontem,
mas é para entender que os processos de Deus, eles passam pelas realidades da vida. E aí Uau. Deus, Ele está lá com você. Uau. Amém? Acho que mais ou menos isso dá pra O gente. vazio do sábado, legal isso. Nossa, muito bacana. Porque na sexta, muitos acontecimentos, no domingo a ressurreição, mas o vazio do sábado. Fazia Quanta parte. gente ansiosa, quanta gente depressiva no vazio do sábado, né? É interessante. Pastor Beto, assim, pode, por favor. Só para Aqui agregar, é conversa. só pra agregar. Pode ir entrando, Aí a gente, sim. É bacana essa palavra do Everton, tua palavra, Everton, porque a gente lembra dos discípulos no caminho de Emaús. Boa, sensacional. Eles passaram pelo processo da sexta-feira, passaram pelo processo do sábado vazio, estavam no domingo já diante do Cristo ressurreto, conversando com o Cristo ressurreto, mas eles não tiveram compreensão de que o propósito já tinha sido realizado, né? De que Cristo já havia ressuscitado. Por quê? Porque eles estavam diante do Cristo ressurreto, diante dos atos novos de Deus na história, mas as suas mentes e as suas almas ainda estavam ancoradas nos processos da sexta-feira à noite. Uau. Entende? Então, eles não conseguiram desfrutar do propósito pleno do Cristo ressurreto no domingo à tarde, no caminho de Emaús, porque as suas mentes religiosas, as suas almas religiosas, pegando um gancho da tua palavra, né? Ainda estavam ancoradas, presas, algemadas aos seus sentimentos da sexta-feira à noite, aos processos de morte da sexta-feira à noite. E porque eles estavam ancorados aos processos de morte da sexta-feira à noite, eles não conseguiram desfrutar dos novos atos de Deus, dos propósitos de Deus, da vida de Deus que estava com eles pastor, diante deles. O senhor tá, eu queria ouvir mais disso, porque assim, basicamente o pastor está dizendo que as dores, né? Deixa eu tentar traduzir para a gente. Eu estou tentando sempre me vendo aqui como um jovem perguntando, é possível então que haja traumas e dores do passado, assim, como a gente lida com isso, com esses traumas, as dores, essas dificuldades do passado, do processo, que nos impedem agora de desfrutar do novo de Deus, daquilo que está acontecendo, mas a gente ainda está paralisado em tantas coisas. Como que um jovem cristão do século 21, que já teve suas experiências e já errou tanto, e já pisou tanto na bola, e talvez já passou em poucos anos de vida por 2, 3, 4, 5 tipos de comunidade de fé diferentes, com visão de mundo diferentes, com teologias diferentes, pastor Everton apontou assim, como que a gente hoje vence isso? Deixa esse passado para trás para poder desfrutar. Essa é a primeira parte da minha pergunta. E a segunda parte é vencendo isso, vencendo essas travas da sexta-feira à noite. Os discípulos do caminho de Emaús, eu acho que é muito interessante pensar nisso mesmo, como a mentalidade deles foi totalmente deformada a partir do processo da sexta-feira. Eu acredito que uma palavra-chave nisso é ressignificação, e talvez sendo mais prático, como ressignificar? Como de forma prática hoje a gente pega a nossa vida e ressignifica? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é, quando que é pecado sonhar? Quando que é pecado querer crescer e avançar em algumas coisas que dentro dessa teologia errada que o pastor Everton denunciou, de você não poder, de você se tornar um eremita, como fazer essa geração voltar a sonhar, ter ambição, voltar a fazer eles terem sonhos e... enfim. Irmãos, ainda bem que a maioria me conhece aqui, tá tranquilo, estou em casa. Mas é porque a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo não demonizam a alma. É forte aí. Porque assim, tristezas nós vamos ter, e não tem nada de errado com isso. Jesus sentiu tristeza, ele sentiu angústia. Em nenhum momento Jesus disse que a alma era algo maligno,
Mas nós às vezes parece que a gente tem dificuldade de vivermos uma vida com alma. E aí eu vou além. Eu acho que aí a gente precisa aprender a ressignificar, e esse processo de ressignificação nós temos que cuidar, porque muitas vezes ele é carregado às nossas... Eu acho que a gente não tem dificuldade tanto de ressignificar, o problema é que a gente ressignifica errado. Nós damos um novo significado que não é o correto, porque é baseado nas nossas crenças religiosas. Então, um exemplo que a pessoa que está passando por uma luta na vida dela, todo mundo que está passando por uma luta na vida dessa pessoa, a gente já virou um mantra muitas vezes assim, é Deus tratando. E aí, se eu for olhar então, Jesus ele passou por um processo de tratamento de Deus, que tinha alguma coisa errada com ele, ele teve momentos de dor. Uau. E aí a gente olha as dores das pessoas, e eu já vejo que às vezes existe até uma teologia que diz assim, não irmão, não coloca a mão, não ajuda o irmão, porque ele não pode, nós não podemos interferir no processo de Deus. Cuidado. Cuidado, que existe sim, eu creio que existe sim, mas é uma linha muito tênue para você perder um princípio básico, que eu acho que nós precisamos ter um sentimento básico no cristianismo, que é a compaixão. Eu imagino que aquele homem, eu tive uma experiência quando a gente esteve em Israel, na segunda vez que a gente foi a Israel, a gente teve uma situação que houve um problema no carro que a gente estava, no caminho, em direção a Jerusalém no final de tarde, e que era exatamente o caminho onde temos ali a parábola do bom samaritano. E nós no final de tarde ficamos com... Era uma van, um carro muito bom, muito confortável, mas teve um probleminha ali, eu não sei exatamente o que houve. E nós paramos, e uns beduínos que moravam ali próximos, eles que vieram conversar com a gente, trouxeram água, queridos, assim, um atendimento assim, sensacional, e nós na beira da estrada. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, eu estava com mais alguns irmãos, alguns pastores, e eu disse assim, nós estamos na beira do caminho, exatamente da parábola do bom samaritano, nós estamos na mesma estrada. Nesse lugar, no final do dia, nós já estávamos com pouca luz, os beduínos vieram nos atender e disse assim, nesse lugar ele foi assaltado. Só que os religiosos não se importaram com a dor dele. Mas teve alguém, um samaritano, que se importou com a dor daquele homem. Um improvável. E às vezes nós vemos pessoas que não são cristãs sabendo lidar melhor com a alma dos crentes do que os próprios irmãos da fé. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber a não demonizar a alma. Acho que respondendo a tua segunda pergunta, Natan, quando que eu devo sonhar e que sonhar é pecado? Irmãos, eu acho que a gente precisa rever um pouco disso. Quem disse que sonhar é pecado? Sabe por quê? Porque essa mesma alma que nós demonizamos é a alma que Deus nos deu. O Senhor, Ele nos deu a capacidade, o Senhor nos deu uma criação com cores. Quando você vê a natureza, você vê cores, quando você vê as flores, sabe para que serve todo esse colorido e todas essas coisas? Para mexer dentro de você. Quando você faz a leitura dessas cores, ativa hormônios em você. Deus fez a criação dele para comunicar com a sua alma. Deus faz você olhar a natureza dele para ativar em você a sua imaginação. Agora, eu sei que tem um interessado nisso tudo, que é o inferno, de que você não sonhe. Por quê? Porque se nós tivermos pessoas que prefiram ser os irmãos de José do que José, é melhor. Porque imagina se nós tivermos José sonhando todos os dias. Então que você ative a tua imaginação, e nela o Espírito Santo está também. Como é que Deus comunica a vontade dele? Deus nunca terceirizou a vontade dele para a palavra de domingo com o pastor.
Deus nunca terceirizou a vontade dele para uma palavra profética que alguém vai jejuar por você, para um dia olhar para você, dizer o número do teu CPF e dizer o que Deus vai fazer para você nos próximos anos. Gente, é um nível de maturidade muito grande isso. Mas a maneira que nós precisamos entender que Deus fala conosco, agindo na nossa mente. Diga assim, a minha mente, ela é espiritual. É espiritual. Amém? Amém. Claro que é um campo de batalha. Nós estávamos até conversando aqui na sexta-feira, os pastores pela manhã, a gente falando, a nossa mente é um campo de batalha. Mas só que eu não posso pegar e aniquilar todos os meus pensamentos, imaginando que todos eles são do diabo. Porque Deus fala nele. Deus vai fazer, Deus fez Abraão, o que ele disse para ele? Sai, vai para o lado de fora, visualiza as estrelas. Deus fez ele enxergar, mentalizar. Isso não é papo de coach não, irmão, isso é Bíblia. Deus precisava fazer isso? Deus, ele sabe o que ele criou. E detalhe, tem um detalhe aí de tudo isso. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele sabe como que a gente vai entender ele. Ou a gente vai reclamar lá na fábrica que Deus nos deu alma, e a gente às vezes se pega sonhando e isso é um pecado. Então essa é a minha percepção a respeito da vontade de Deus. Sabe como que Deus vai muitas vezes manifestar a vontade dele? Falando com você na sua mente, colocando sonhos em você. Coisas que ativam você. Não estou dizendo para você fazer uma imersão no final de semana em algum desenvolvimento pessoal. Mas é o que você já carrega. Pode fazer, não tem problema nenhum também. Mas o que eu estou dizendo é que Deus fala com você desse jeito. Aleluia. Agora, obviamente, como é que eu sei que a minha mente, ela é uma mente que ela está fazendo aquilo que é a vontade de Deus? Quando eu coloco que a palavra de Paulo, que ele escreveu aos Coríntios, eu coloco os meus cativos à obediência de Cristo. Eu só consigo conhecer Cristo conhecendo a palavra. Se eu conheço a palavra, aquilo que eu sonhar nunca vai ferir a vontade de Deus. É como se você tem repertório, né? Totalmente. Como você tem repertório, aquilo que é natural da sua vida, pensamentos e tudo, está firmado no repertório que você tem. Agora, se você não tem repertório... E você não vai sonhar aquilo que você nunca viu. Uau. E uma das maneiras de nós vermos Deus é aqui. Perfeito. Então estuda a palavra, mas Uau. deixa Deus falar contigo, e Ele fala na tua alma. Uau. Porque o Espírito já está pronto. Uau. Comentar, pastor Beto. E assim, tentando agregar aqui, a gente muitas vezes, assim, sonhar é de Deus, né? Sonhar é legítimo. Nós estamos, na minha opinião, diante de uma geração que sonha. É bem verdade que alguns parece que não sonham mais, tem medo de sonhar. Aí tem a palavra medo aqui. Que é importante ser ressaltada, né? Medo. Tem medo de sonhar. Não é nem que vê o sonho como pecado, mas tem medo. Por quê? Porque novamente estão olhando para a sexta-feira. Estão olhando para para a morte, para o pecado, para as tragédias do passado. Porque o meu pai um dia sonhou, mas não deu certo. Ele fracassou. Porque o meu avô sonhou, até conquistou, mas perdeu tudo depois. E aí ele sonha, ele até te passa a primeira marcha, e a segunda, e a terceira. Mas aí depois para de sonhar, cara. Por quê? Porque ele não está olhando pro para-brisa, ele está olhando pro retrovisor. Ele está olhando, o que pesa mais são as experiências ruins, familiares, religiosas, né, que ele vivenciou outrora na comunidade que ele fazia parte. Porque, cara, o que a gente ouve mais, né? Pastor, porque... E assim, eu não estou aqui, irmãos, me entendam, eu falo aqui com muito respeito, né? Mas são muitas pessoas que chegam aqui, né? Chegam aqui em Itajaí com o seguinte discurso, legítimo, real, verdadeiro. Estou aqui ferido, estou aqui machucado, porque me machucaram, me feriram, né? A minha vida é uma vida marcada pela orfandade, ausência de paternidade. É um discurso, maioria. A maioria. Né? E aí, só que a pessoa ela expressa isso, desabafa isso, mas aí
é como o Everton falou, sabe? Cara, ela não busca. O que tu falaste, eu acho que recentemente, Natan, sabe? O enchei-vos do Espírito, né? Ela não, cara, parece que não há mais sede, não há fome mais dentro dela, pela presença, pelo Espírito, pela palavra. Não há mais uma ambição dentro das pessoas por querer viver os sonhos de Deus. Porque lá em Jeremias diz o quê? O Senhor diz, Jeremias 29, eu é que sei, ou seja, são os sonhos dele, são os planos dele, são os propósitos dele. Ou seja, e sobre isso está tudo resolvido. E planos de bem, não de mal, né? Planos de bem, deixa não de bem mal. claro, né? É bem claro. Então assim, só que a gente não consegue romper porque nós parece que não acreditamos mais no que está escrito nas Escrituras, né? O enchei-vos do Espírito parece que não faz mais sentido. Né? A nossa espiritualidade ela não está mais enraizada na palavra, no Espírito Santo, mas está enraizada em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas experiências, nos nossos traumas. E aí nós continuamos sonhando, mas é até o que a gente conversou, acho que ano passado. Quem já leu aqui O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry? Acho que se não leu, já assistiu algum filme? Ele tem um pensamento que é bacana, diz assim, ó: se você tem um sonho, mas não tem um plano, você tem apenas um desejo. Isso é muito forte. Se você tem um plano, se você tem um sonho, mas não tem um plano, você tem apenas um desejo. Ou seja, nós estamos diante de uma geração que sonha, não planeja, não quer planejar, por causa dessa teologia, teologia que divorciou a devoção da missão. O cara sobe no monte para ver a glória de Deus, ele entra no quarto para ver a glória de Deus, ele vem ao culto para ver a glória de Deus, mas ele não quer descer do monte para viver para a glória de Deus, ele não quer descer do monte para fazer o Enem, para desenvolver o negócio, para empreender. Eita! E aí ele não está sonhando, ele está apenas desejando, porque quem tem um sonho, mas não tem um plano, tem apenas um desejo. O camarada tem uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Por exemplo aqui, irmãos, por exemplo, se é você, né, vai servir para você então, tá? O cara tem uma direção de Deus para desenvolver um ministério, vamos colocar aqui, no Japão. Ele tem uma direção de Deus, porque a vocação não é geográfica. Não existe essa parada de Deus me vocacionou para fazer o ministério em outra região, em outro país. A Bíblia não ensina isso. Vocação não é geográfica. Mas o cara tem uma direção para desenvolver o ministério no Japão. Aí você pergunta, vem cá, há quanto tempo tu sabe disso? Cara, há alguns anos. Há uns 2, 3, 4 anos, tá bom. Me fala um pouco sobre o Japão. Já conversou com alguém que mora lá, para saber como é que é a realidade lá? Já se matriculou, já está estudando o dialeto, o japonês, o inglês, o espanhol, o francês? Não, mas Deus tem uma direção na minha vida, pastor Natan, pastor Everton, para a Espanha, para o Japão, whatever, né? Para algum lugar. Mas você não para, mas você tem a espiritualidade para sonhar, mas você, por causa dessa teologia, que divorciou a devoção na missão, você não tem o mesmo peso de espiritualidade para sentar e planejar. Meu amigo. Aí Jesus falou o seguinte, meu amigo, antes de edificar, para calcular. Lucas 14. Né? O que o homem planeje, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, mas que o homem planeje. Não é pecado, não está dizendo para não planejar. Pelo contrário, cara, é totalmente santo, é totalmente espiritual você sentar para planejar, para perguntar para o teu pai, para a tua mãe, para o teu pastor, para a tua pastora, para um amigo mais velho, que é mais velho que você, que tem mais experiência. Cara, vem cá, e aí, como é que foi a tua experiência de ter feito a faculdade de engenharia, de direito, de medicina, de administração? Qual foi a tua experiência de ter empreendido?
Cara, foi fantástica. Eu cometi erros, eu cometi acertos, mas não, o cara prefere, não, eu vou entrar no meu quarto de oração. Eu vou pedir para o Espírito Santo me revelar. Meu amigo, não há revelação espiritual ou divorciada do corpo de Cristo. Uau. Essa parada de, cara, o mesmo Espírito que se revela a você no quarto de oração é o mesmo Espírito que se revela a você no corpo de Cristo, nos teus relacionamentos com os teus irmãos. Uau. Então, enfim. Eu acho que essa palavra de Provérbios 19, né? Provérbios 19 que fala isso, né? Acho que Então, que você pode fazer planos, você deve fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, né? Isenta, né? Então, faça. Faça. E se não for exatamente isso, Deus vai corrigir. Deus vai corrigir. Agora, uma coisa que Deus não faz é aquilo que você precisa fazer por você. Ele sempre deu, Provérbios 19. Glória a Deus. 19. Ele sempre deu instruções. Josué, seja forte, seja corajoso. Vai, aonde você colocar a planta do teu pé, caminha, anda, avança. Abraão, mesma coisa, caminha. Até onde você vê com os teus olhos. Então, se você não está vendo ainda, vai para um lugar mais alto, enxerga mais, porque o que você enxergar eu te dou. Deus faz o homem enxergar. E aí eu creio nisso. Acho que o antídoto para a gente, eu não sei se é vontade de Deus ou não é. Faz o seguinte, começa a planejar, porque se você crê que você está cheio do Espírito Santo de Deus, uma das coisas que o Espírito Santo faz colocar nas nossas vidas são frutos. E a gente precisa manifestar esse Espírito em nós. E essa manifestação vem nas coisas básicas da vida. A gente imagina que a manifestação do Espírito Santo ela só se dá quando a gente tem a capacidade de falar em línguas, né? Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que imagina que é só nessas formas. Não, é no dia a dia. Né? O pastor Beto falou aqui, você quer espiritualizar, mas faça o teu curso de línguas, de inglês, o que for. Agora vai orar e peça para o Senhor o dom de línguas. Peça para o Senhor. Equilibre as duas coisas, calibre, né? As duas coisas. A gente tem o pastor do Mevô de Santa Rosa, que esteve aqui com a gente. Ricardo. O pastor Ricardo. O pastor Ricardo tem uma experiência sobrenatural com Deus. Ele fala inglês, traduziu os nossos livros aqui, tudo para o inglês. E ele teve uma experiência sobrenatural com Deus, mas ele não deixou de estudar, gente. E o cara fala inglês fluentemente, fala bem. Então, o que eu quero dizer para você? É possível você viver a tua espiritualidade, a tua experiência do sobrenatural, mas o Senhor não quer que você tenha essa experiência do sobrenatural sem ter uma vida prática cristã na terra. Uau. É isso que eu acredito. Uau. Provérbios 19, 21. Né? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que sempre prevalece é o propósito do Senhor. Aqui na minha pesquisa também apareceu Isaías, esse texto é sensacional, 32, versículo 8, que diz: no entanto, o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então, essa questão de nobreza na hora de fazer planos, né? E aí eu tenho certeza que a galera ouvindo, eu imagino, assim, que muitos de nós ouvindo, é uma questão que vem para dar um chacoalhão, né? Para dar um despertar na gente, porque um dos derivados talvez dessa falsa teologia e desses problemas é a procrastinação, né? Quem aqui enfrenta ou já enfrentou, ou quem aqui lida diariamente desafio contra a procrastinação? Levanta a mão aí. Eu também. É geral. E eu acho que a tendência é que parece que justamente essa procrastinação tenta nos paralisar, de planejar, de fazer o curso que tem que fazer, de aprender com quem tem que aprender, assim. É uma coisa assim que há anos, agora eu acho que eu já posso dizer que há anos que nós falamos nesse altar e que vários homens falam nesse altar que a gente precisa combater a letargia de uma geração, porque está cada dia mais claro que os campos estão brancos,
mas são poucos os trabalhadores, né? Parece que essa realidade é sempre evidente. Campos brancos, cenário pronto. Recentemente o pastor Beto e eu conversávamos, né, sobre por exemplo, sobre a Europa, campos brancos prontos, mas onde estão os ceifeiros, os homens e mulheres de Deus, com esse ímpeto de viver o propósito de Deus nas diversas áreas da sociedade. E aí parece que quando a gente vai impulsionar um pouco isso, às vezes é confundido com o discurso de coaching, mas não é não, a gente está falando de um Deus que é grande e que está falando, o homem nobre, se nós somos nobres, partimos de uma nobreza como filhos de Deus, nós fazemos planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme, né? Tem outro texto de Provérbios também que diz, vês um homem perito em sua obra, né? Perante os reis assistirá, ou seja, alguém que é bom no que faz, alguém que faz bem feito o que faz, na sua área, no seu ramo de atividade, de atuação, no seu negócio. Se você é bom no que faz, Deus quer te colocar entre reis, e não tem problema, na verdade não é que não tem, é isso. É o objetivo de Deus que a gente esteja também nesses lugares. E eu estou muito, pastor Beto, eu vou passar a palavra para o pastor Beto. Eu estou muito com a palavra que o pastor Beto ministrou no último domingo aqui, não nesse, no outro, do profeta velho e do profeta novo. Isso aí ficou muito assim, eu não sei quantos estavam aqui, mas como a gente, e eu talvez diria, às vezes eu não sei se eu sou mais profeta velho ou novo, porque de alguma forma a gente também já está pastoreando pessoas, né, há alguns anos e tocando pessoas, mas esse cuidado, eu saí daquela mensagem falando, eu não quero ser um profeta velho que mata o que está vindo aí. O profeta novo tem algo de Deus e tem algo para essa geração tão lindo que essa geração pode viver. A gente não pode ser o profeta velho que vai acabar dando direção errada, apontamento errado, ou vai acabar trancando esses jovens que têm tantas vocações maravilhosas. A gente já vai acabar trancando eles numa sala de oração, e eu falo isso com absoluta tranquilidade, porque nós temos sala de oração aqui, porque a gente chapa o coco aqui, está tudo bem, mas eu tenho esse cuidado, pastor Beto, e penso que a gente tem que ter esse cuidado de não sermos os profetas velhos, e o pastor Luiz tem falado muito sobre isso, assassinos de vocações, né? Pastor Beto, por favor. Eu queria só agregar. Recentemente a gente ministrou aqui no Mevan, na Escola Bíblica, um módulo sobre liderança, liderança de alto impacto. E eu escrevi em um slide, tenho aqui em minhas mãos, a seguinte pergunta: quem Deus sempre chamou e chama? 10 pontos aqui, rapidamente. Deus chama Abraão. Anota aí, se você quiser. Deus chama Abraão, aproveita, que já era rico. Moisés era pastor de ovelhas. Davi era um jovem muito ocupado. Eliseu era um lavrador ocupado. Gideão também era agricultor. Neemias era copeiro do rei. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores ocupados. Mateus, um funcionário público ocupado. Lucas era médico. Eita. E por fim, Saulo de Tarso, um homem religioso ocupado e ainda fazia tendas. Conclusão: Deus sempre chamou e continua chamando os que estão ocupados. Deus não trabalha com os ocupados. Acho que dá para aplaudir isso. Eu acho que tem. Deus não trabalha com quem está desocupado. Glória a Jesus. Eu até brinco, digo assim, ó, brincadeira, tá, gente? Né? Entenda assim, ó. Alguns têm um chamado, outros têm um psiu. Um psiu. Alguns têm um psiu. Entenderam aí? Alguns têm assim, ó. Psiu. Ei, psiu. Ei, psiu. Alguns têm um psiu, outros têm um chamado. Os que têm um chamado estão em algum lugar, ocupados, fazendo algo. E aí a gente lembra de um curso que o pastor Luiz ministrou aqui na igreja e também no Academy, sobre humanizando a espiritualidade. A espiritualidade, quanto mais humana, mais verdadeira é. Em nenhum momento nos 4 evangelhos, eu quero te desafiar, você que está aqui, você que está nos assistindo, a você encontrar nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra vida espiritual. Sair dos lábios de Jesus, vida espiritual. Por quê?
Porque tudo é espiritual. Que vida porque é a espiritual. vida, na ótica de Cristo, é espiritual. Aleluia. Jesus, e aí nós herdamos essa maldita herança helênica grega que fragmenta e partimentaliza tudo, que é culpada por aquilo que o pastor Natan e o pastor Everton pontuaram aqui. Nós herdamos, nós ocidentais. Tem gente aí? Você está aí, irmão? Amém. Você está ouvindo? Nós herdamos essa maldita herança helênica grega de partimentalizar, de fragmentar a vida. Tem a minha vida espiritual que eu vivo no Mevan, no culto de sábado, no domingo, no PG, na escola bíblica, quando eu estou com os meus irmãos em oração, na sala de oração, etc. E tem a minha vida secular, no colégio, na universidade, na faculdade. Essa é a vida helênica, porque na vida, na perspectiva hebraica até hoje, judaica, ou seja, de Deus, né, a vida é um todo. A vida é sagrada, porque nós somos sagrados. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: o teu trabalho, a tua faculdade, os teus estudos são tão importantes e tão espirituais quanto o culto. Você cultua a Deus e adora a Deus, serve a Deus e glorifica a Deus com a mesma intensidade e em alguns momentos até mais no teu trabalho. Amém. Na tua faculdade, em casa, quando você está ali com os teus pais, auxiliando os teus pais ou arrumando. Cara, vem cá, o cara está preparado para sair do Brasil, para ir para a Ásia, para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, para ir para o Canadá, para ir para outro país da América Latina. O cara está com as mochilas prontas para ir, quer ser enviado por nós. Mas o cara não tem vergonha na cara para arrumar a cama dele, para arrumar o guarda-roupa dele. Não, cara, vem cá. E aí eu vou soltar uma para você, porque é o que eu penso. É o que o pastor Beto pensa, né? É o que o pastor Beto pensa. Coincidentemente, o pastor Beto é o pastor da igreja. Então você já sabe o que é que eu penso, que eu acho que o pastor Everton e o pastor Natan, que também são pastores dessa casa, assim como eu, pensam igual. Assina embaixo. Escutem. Nem ouvi, mas assina embaixo. Escutem. Seja primeiro bênção perto, para depois ser bênção longe. Amém. Vou repetir, anota aí. Seja primeiro bênção perto, agora aqui, na vida dos teus pastores, das tuas pastoras, aqui, com os teus irmãos, lá no teu PG, lá no colégio onde você está estudando, lá na universidade, lá no trabalho, lá na tua casa, na vida dos teus avós, dos teus pais, dos teus irmãos, na vida dos teus filhos. Sejam bênção primeiro perto, aqui e agora, para depois ser bênção longe. Pastor Beto, esses dias me perguntaram assim: como é que faz para criar um filho? O meu filho não vai em escola cristã, irmãos, porque eu acho uma grande bênção ir em escola cristã, não é que eu, meu Deus, acho maravilhoso e até considero um estado ideal, mas ele não vai, mas eu também tenho algumas celebrações com isso, porque eu quero ensinar a verdadeira vida espiritual para ele. Que é essa vida plena, completa, é o todo. E pergunta, como é que a gente ensina nessa loucura que tá, e que não sei o quê, porque tem Halloween, e tem mais... Como é que se faz? Como é que você tem tempo para a palavra com ele? Sabe como é que é? Eu tenho? Nem gosto tanto, mas às vezes é jogando Minecraft. Jogando futebol na quadra. Mas vocês têm um culto familiar? Sim, jogando Minecraft. Aí depois a gente tem um tempo de futebol. A liturgia do nosso culto ela muda um pouco às vezes eu vou para a quadra. Temos um tempo de futebol. Tem um tempo de brincar e divertir com ele. Aí a gente anda de bike. Nas sextas-feiras a gente se reúne em casa também. A gente tem esse costume. A gente faz um dia especial em família para a gente estudar a gente Bíblia, também ora, né? Mas eu não considero o dia da sexta-feira mais importante que todos os outros, porque para mim todos eles fazem parte do culto. Uma vida de culto, né? Eu lembro do pastor Tim Keller, perguntaram para o Tim Keller num fórum desse, assim, inclusive daqui a pouquinho prepara sua pergunta agora, que depois daqui vai rodar um microfone aí, se você quiser fazer uma pergunta.
Se prepara aí, tá? Já prepara, a gente já vai liberar isso. Mas só contar essa experiência que eu vi, né? Pastor Tim Keller, num fórum como esse, perguntaram para ele, pastor, você é o Tim Keller, né? Meio que jogaram assim, né? O senhor, o grande pastor Tim Keller, ensina muito sobre igreja, sobre culto e tal. Vocês, como é que era o culto familiar na casa de vocês? E aí o Keller falou, a gente não tinha. Ele já deu assim, a gente não tinha. E aí perguntaram, não, mas por que não tinha? E ele falou, se eu continuasse com o culto familiar lá em casa, eu ia destruir a minha família. Uau. Aí, mas por que, né? Aí foi desenrolando a conversa, por quê? Ele assim, eu sou pastor, pastor de igreja, todo domingo eu estou na igreja com os meus filhos, e eles estão lá bem felizes, eles vão para a igreja felizes, eles sentam lá, ouvem a palavra felizes, adoram ao Senhor felizes e tal, e é maravilhoso, tá tudo bem. Agora chega em casa, eles não querem o Tim Keller pregando. Chega em casa, eles não querem a liturgia do culto. Chega em casa, eles querem o culto do pai, eles querem o pai. O pastor tem que tomar esse cuidado. Eu sou filho de pastor. O Beto, esses dias eu liguei pro Beto. Disse assim, Beto, vamos levar as crianças amanhã no cinema? Bora. Se juntamos. Vamos lá. Vamos assistir filme infantil. Só nós. Lá, né? Foi. Divertindo e comendo pipoca, pelo menos. Mas nossos filhos adorando, porque eles precisam ter essas experiências, gente. Para mim, isso é espiritualidade também. E é interessante, é muito interessante que daí o Keller chocou todo mundo, assim, né? E ele foi falando assim, não, a gente teve que parar. Ele bem assim, a gente começou um tempo, mas a gente parou, tava fazendo mal pra gente. Não estou dizendo, se você faz e entende, glória a Deus. Mas o que ele quis dizer é assim, em casa, a vida espiritual não era um pleonasmo, né? Pleonasmo? Redundância. Porque vida é espiritual, então assim, e os filhos no Senhor, e tá tudo bem, né? Eu acho isso assim maravilhoso. Então, ó, Tim Keller não fazia culto familiar. E era o Tim Keller. Polêmico. Posso abrir para algumas perguntas, ou o pastor Beto quer falar alguma coisa? Não, só para pegar um gancho na tua palavra agora. Por favor. As escrituras são eternas, a palavra de Deus é eterna. Olha aqui, ó. Olha o que foi que Deus falou em Deuteronômio capítulo 6. É o que você falou agora, o que o Tim Keller disse. Vai inculcando. 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Eu pensava que elas estavam só no culto. Eu pensava que elas estavam só ali no PG, no dia da reunião do PG. Eu pensava que a palavra de Deus ela só se materializa quando tem uma reunião religiosa. Não, é para estar no teu coração, em todo o tempo. Aí ele continua. Olha o que ele diz para os pais: tu as inculcarás a teus filhos, quando eles estiverem no culto aos domingos, quando eles estiverem na reunião de oração. Amém? É isso? Não. Vamos lá, também, tá? Vamos lá. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa. Diz assim comigo, casa. Casa. Outra vez, casa. Casa. Assentado em tua casa. E andando pelo caminho. Ou seja, enquanto você está vivendo com os teus filhos, enquanto você está indo para algum lugar com a tua família, com os teus filhos, para fazer alguma coisa, vai inculcando, vai vivendo. É o que Paulo fala. Cara, vós sois cartas vivas. Billy Graham disse, vocês são a Bíblia que as pessoas leem. Aí ele continua, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Essa espiritualidade prática, que está profundamente enraizada nas nossas vidas, no dia a dia, na nossa rotina, é uma espiritualidade tão santa que cabe na nossa rotina.
Uau. É uma espiritualidade tão Glória espiritual a Jesus. que cabe no nosso dia a dia, que Glória cabe a na Jesus. cozinha, cabe no quarto, cabe na sala, cabe no elevador, cabe no carro, cabe quando você é cortado por um motoqueiro, né? Você tem vontade de... Deixa para lá. Né? Cabe em qualquer lugar, na universidade, nos ambientes públicos e privados. E eles Glória a colocam, né, o que o texto diz para colocar nas portas, a mezuzá, né? E tem os como é que é os Os filetinhos Os ali, filactéries, os né? filactéries. Então, que é amarrado aqui no braço. Aí você vê o judeu lá com aquela cordinha preta amarrado no braço, uma caixinha. É por causa desse texto. E eles têm esse texto. Oh, um dog aí. Que lindo, legal, temos um velho. cachorro na igreja, irmão. O culto tá Mano. tão bom que o cachorro veio pro culto. Viu? Até o cão tá vindo. O negócio tá forte, irmão. Até o cão veio pro culto. Muito bom. Muito bom. Até o cão veio pro culto. E é tão legal, cara, porque assim, a mezuzá tem na casa dos caras, tem no trabalho dos caras. Aqui no shopping de Balneário Camboriú, não lembro qual é a loja, não sei se é aquela Brookfield. Tem uma dessas lojas, assim, que é um pouquinho mais... Que eu lembro que é uma loja... Tá te recebendo um patrocínio, né? Pra falar deles, Não, né? cara, tem mezuzá. Tem mezuzá. É uma publi, né? Tem uma mezuzá na porta das lojas no Brasil inteiro. Ah. Onde é que eles colocam? No local de trabalho. Eles colocam na casa. Não é só no templo. Se você for no Muro das Lamentações em Israel, tem uma mezuzá gigante. E eles têm costume sempre de quando chegam em casa, eles beijam, colocam a mão na mezuzá. É religiosidade. Mano, mas na boa. Os caras, eles vivem uma vida muito prática, às vezes, do dia a dia, espiritualidade no dia a dia. E essa questão da dicotomia grega, a gente também veio da igreja romana. A igreja romana trouxe isso. E aí empacotou de uma forma bonita, né? Aí começou a criar os mosteiros ainda para ficar ainda a espiritualidade como se algo fosse só para quem se ficasse com uma vida mais eremita. E assim a gente foi adquirindo uma série de padrões dentro da nossa teologia. E a gente precisa hoje, eu acho que a gente tem um processo. Esses dias eu estava fazendo uma palestra sobre missiologia da igreja. E aí foi uma palestra muito interessante para alguns pastores e que falava sobre a descolonização da igreja. A gente precisa, eu acho que, descolonizar a igreja. Porque eu lembro de quando eu era criança, na igreja só podia ter órgão. Aquele órgão, né? Que era mais por causa dos ingleses, que era a característica que os americanos trouxeram para nós. E aí, quando a gente pensou em trazer uma bateria para dentro da igreja, era do demônio. Por quê? Porque até tinha alguns instrumentos que parecia que eles tinham sido eleitos para ser os instrumentos sagrados, os outros não eram. Quer ver? Lembra aquele tamborzinho lá que os africanos usam? Como é que é o nome daquele negócio lá, daquela percussão? E o pessoal usa lá a percussão. Meu Deus do céu, cara, usa Botar aquilo na aquilo igreja. misericórdia. Então, piano, órgão podia. Por quê? Porque a nossa mente era uma mente colonial. Até alguns instrumentos só podiam ser aqueles, porque os outros não eram de Deus. Eu vim de uma criação batista, que quando começaram a usar guitarra dentro da igreja, teve uma pessoa que teve uma visão, que ela enxergou nos desenhos da guitarra 2 chifres. Ninguém é perfeito. Eu digo, velho, mano, que chaca essa 2 chifres da guitarra. Esse é dos bons. Então, assim, eu acho que a gente tem um pouco dessa dificuldade, e eu creio que esse é um desafio que a gente tem. Não é um processo simples, mas como é que a gente consegue viver isso? Desenvolvendo uma leitura sadia da palavra, não terceirizando o nosso conhecimento a pregações, e aí nós começarmos a desenvolver verdadeiramente uma fé prática, que é isso que Jesus fazia. Inclusive, Amém. Jesus trabalhava. Amém. Glória a Deus. Vamos responder algumas perguntas, então. Tem um microfone aí, se você quiser, tem lá, Jackson. Só levante sua mão. É óbvio, gente, não precisa nem falar, né?
mas que perguntas dentro dessa temática, do que a gente tem conversado aqui, que a gente tem comunicado aqui, a gente vai tentar responder. Obviamente, pelo nosso tempo, não temos muito tempo para responder muitas, mas algumas perguntas a gente pode responder, né? Vamos tentar ser bem objetivos nas respostas também, mas vamos tentar responder, ouvir um pouquinho vocês, que eu acho legal essa interação. Vai lá, Jackson. Boa noite, irmãos, pais, pastores. Minha pergunta se baseia em Romanos 12:2, a parte B e C do versículo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o pastor mencionou no início do momento aí. Minha pergunta é: eu gostaria que vocês falassem de forma prática, pelo menos 3 pontos práticos para promover a transformação pela renovação da mente, para que a gente descubra ou para que a gente experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 3 ações práticas para transformar-nos pela renovação da nossa mente. Boa. Posso citar uma? Só uma. Vou deixar uma. Cada um cita uma aqui, então. Vamos lá, propor aqui. Vai, boa. A primeira, eu acho que é a mais óbvia de todas, mas o óbvio precisa ser dito. A minha é a né? mesma dele. Jesus orou assim, em João 17:17, oração sacerdotal, Jackson. Pai, santifica-os na verdade, a verdade é a tua... Palavra. Tu o quê, irmãos? Palavra. Tua palavra. Quando Jesus falou assim, ó, eu vou, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Ou seja, nós temos a palavra que é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra, a verdade é a tua palavra, santifica-os na verdade. E temos o Espírito Santo, que nos santifica, que é o Espírito da verdade. Ou seja, nós somos santificados, primeiro ponto, estou para tentar te responder. Como ter essa mente renovada, transformada? Né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Gente, tá? ajuda ali. Quando... Tenta... Gente... Ele quer tomar maravilhoso. decisão. O cão quer tomar decisão por Cristo. É isso aí. Pode vir. É isso aí. Puder ficar alguém na porta e não deixar entrar, a gente agradece. Acontece aqui, cara. Hã? De tudo, né? Tem coisa que só acontece no Só museu, acontece né? Os irmãos ali, todos estão acontece oferecendo na- café Olha pro aí. cachorro. Agora ele Olha aí. E ele foi. Conseguiram. Ó, até o cachorro gosta do nosso Até café. o cachorro gosta do Olha nosso aí. café. Então, Cafeteria MJ, hashtag. MJ, hashtag. Primeiro ponto, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como? Tua pergunta é como? Como vivenciar isso? Em primeiro lugar, entendendo que o Espírito Santo é aquele que nos santifica mediante a sua palavra. Estudar a Bíblia. Não existem fórmulas, não existem atalhos. Ok, Jackson? Não existem fórmulas e atalhos. Há um caminho claro. O Espírito Santo de Deus nos santifica mediante as Escrituras. Ou seja, quando nós nos expomos às Escrituras, nós nutrimos a nossa mente, o nosso coração com as Escrituras, e quando nós nutrimos a nossa mente e o nosso coração com as Escrituras, que é viva, Hebreus 4, e que gera vida, Provérbios 4, nós temos uma mente santificada, renovada, e somos transformados por isso. Ó, Pegando o gancho da santificação, que eu havia falado que é a santidade, uma nova natureza, a leitura da palavra gera uma nova natureza. E João 15 diz que a palavra, ela limpa. Então, se ela limpa, todas as crenças, todos os padrões de pensamento, que não são os padrões dos céus, que a gente costuma de dizer, por exemplo, as crenças limitantes, que são, às vezes, formas de pensamento, que são padrões terrenos, e que muitas vezes é fruto também da nossa vida, de experiências da nossa vida, são padrões empíricos que nós temos. A palavra, ela limpa, ela tem essa capacidade de limpar. Eu vi um testemunho essa semana, não sei se alguém mais ouviu esse testemunho, de uma pessoa que fez um projeto de ler a Bíblia inteira em 30 dias, e ela era uma pessoa que sofria de algum problema mental. Vocês viram essa? E houve um testemunho que essa mulher, ela foi curada
de uma doença mental, lendo a palavra. Aí você vai me dizer o quê? Eu tenho certeza no meu espírito que a palavra tem esse poder. Aí ela gera um novo padrão de pensamentos. A limpeza da palavra. Eu acho que você falou, né, de buscar a verdade e buscar a limpeza. E o meu ponto prático é: procure pastores e mentores. Procure alguém. Perfeito. O meu passo prático é essa renovação. Ela não passa assim só pelo campo individual. Você vai precisar procurar alguém. Discipulado. Porque aquilo que aquilo que você precisa aprender, alguém sabe. Aquilo que você precisa ter para sua vida, alguém já tem. E nada melhor do que você acessar essas pessoas. Então, o meu passo prático para a renovação da mente é: procure um mentor, procure um pastor, procure alguém e colhe em alguém que já vive, que já faz, que já caminha naquilo que você quer caminhar, quer viver, e alguém que vai... porque isso tem a ver com o corpo, que o pastor Beto falou antes, cara, a vida está no corpo. Mensagem do pastor Luiz hoje: se você não escutou a mensagem do pastor Luiz hoje no Café de Pastores, por favor. Fenomenal. Assim, essa mensagem, ela não é nenhuma opção, assim, uma convocação para que você ouça ela. A autoridade do corpo, ele falou sobre isso, e para mim é isso, assim, para mim, cara, quer viver algo maior, procure alguém. Procure alguém que está vivendo, procure um pastor, procure alguém que já caminhou um pouco mais, cola e viva o processo da obediência, porque o pastor Luiz falou hoje de manhã exatamente sobre isso. Assim, chega um momento que você vai desabrochar naquilo que Deus tem para você, mas até chegar a hora de você desabrochar, você vai precisar estar junto com alguém que já desabrochou. Você vai precisar estar junto com alguém que já caminhou um pouco mais. Então, para nós jovens, isso é cada vez mais, para mim, é muito... não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Procure alguém. Procure alguém. Procure a igreja. Viva a vida da igreja. Tenha mentores, pastores e gente que vai te ajudar a caminhar nesse sentido. Mais alguém tem? Vamos lá. Mais uma pergunta aí. Levanta sua mão. Se tiver mais alguma pergunta, dou-lhe uma. Um de cada vez. Dou-lhe duas. Tem alguém aqui? Aqui, à Tem alguém esquerda. aqui? À esquerda aqui. A jovem aqui. Ó. Ali. Fica à vontade, querida. Oi. Então, nesses processos, nessa jornada de amadurecimento, a nossa mente vai se transformando, enfim, a gente vai aprendendo muito. Tenho muita dúvida de como nesse processo de uma nova racionalidade não perder a inocência, como de uma criança, assim, de acreditar na simplicidade do Evangelho. Uau, que pergunta. Tipo isso. Como na renovação da mente não perder a simplicidade e inocência de uma criança? Acho que, em primeiro lugar, é entendendo que nós não estamos falando aqui de busca de conhecimento. Nós não estamos falando de uma busca puramente de conhecimento. Não é um fortalecimento mental à base de livros. Ou de você se tornando uma pessoa intelectual, uma fé intelectualizada. Sim. Isso é um perigo. Nós cremos nessa fé prática, nos padrões que Cristo nos ensinou. Então, a carta magna do Evangelho, que é o Sermão da Montanha, ele nos ensina que todos os padrões de pensamento que a religião ensinava, ou os padrões que são naturalmente compreendidos pela humanidade, são totalmente o contrário do que o Senhor Jesus estava querendo ensinar. Então, quando nós buscamos a palavra e ter uma vida íntima com Jesus, nós vamos ter esse coração, porque se nós somos seguidores de Jesus, nós vamos seguir o que ele seguia. Por isso que eu falei aqui no começo, eu não posso pegar e falar que eu estou ajudando alguém a viver a vontade de Deus se eu não tiver compaixão de alguém também. Aí eu estou querendo intelectualizar um processo, eu estou querendo transformar numa doutrina algo que não é racional, que é espiritual. Não é porque eu dou a mão para alguém
que eu vou atrapalhar. Eu não tenho essa capacidade de atrapalhar. Se eu abençoar a vida de alguém, eu não atrapalho os projetos de Deus, inclusive de repreender essa pessoa. Se Deus quer repreender essa pessoa, ela continua sendo repreendida mesmo enquanto eu dou a minha mão para ela. Agora, eu não posso, obviamente, querer contrariar aquilo que é o projeto de Deus na vida dessa pessoa, tentando fazer com que ela lute contra uma vontade de Deus, ou que ela seja revoltada com uma vontade de Deus. Isso não. Mas nós temos que ter esse entendimento. Então, o verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, e que não busca intelectualizar a sua fé com um conhecimento como o conhecimento que Adão foi buscar. Quando a palavra diz que, vocês já pararam para pensar? Que ele foi se alimentar do fruto da árvore Do conhecimento. do conhecimento do quê? Do bem e do mal. Do bem e do mal. Puxa, então só um pouquinho. Não era a árvore do conhecimento do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas é exatamente aí que está o grande detalhe. Era puramente uma alimentação de uma natureza humana totalmente centralizada no homem. Vaidosa. Então, até a maneira de ele entender o bem mudaria. Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Porque muitas vezes nosso cristianismo pode ficar muito parecido, mais parecido com a árvore do bem e do mal, do que com o conhecimento verdadeiro da palavra que é Jesus Cristo. Quer comentar, pastor Beto? Vou abrir para uma última pergunta. Tentar só acrescentar. Existe uma palavra no hebraico para conhecer e reconhecer. A palavra é a palavra Yadá. Yadá. Uhum. Então, como o pastor Everton, fazendo coro com o pastor Everton, essa palavra Yadá não fala de um conhecimento intelectual, acadêmico. É de um conhecimento vivencial e experimental. Então, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, né? Conhecer a palavra de Deus que é viva, é experimentar Deus, é experimentar Cristo, né? É viver um relacionamento real e pessoal e íntimo de amor com Cristo, com Deus. Não é um conhecimento meramente academicista, acadêmico, intelectual, teológico, né? É conhecer o Deus vivo. Amém. Né? Provai e vede que o Senhor é bom. Se creres, verás a glória de Deus, né? Mas o povo, diz Daniel capítulo 11, verso 32, parte B, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Esse texto é lindo. Mas o povo que conhece ao seu Deus, está falando de conhecimento de Deus, mas um conhecimento vivencial e experimental. O povo que conhece o seu Deus, que ama o seu Deus, que o conhece de forma real, que experimenta da sua presença. Esse povo, esse conhecimento de Deus, que é vivencial e experimental, ele define, em primeiro lugar, o que somos, e em segundo lugar, o que podemos fazer. É o que diz o texto bíblico. E o conhecimento não é conceitual. É a Vivencial, mesma coisa, gente. relacional. É relacional. Vou conceituar o amor. Amor Não você tem como. não tem como conceituar sem experimentar. Não tem como conceituar. Então, é andar com Deus. Andar com Deus. Oséias 6,3. Amém. Conheceis Prossigais em conhecer. e prossigam em conhecer a Deus. Então, nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus, porque é andando com Ele que realmente nós o conhecemos. E se tornará, o texto, forte e ativo. Então eu penso assim, eu fazendo um paralelo, né? Forte e ativo. Devoção e ação. Paixão, devoção e missão. Paixão e atividade. Fogo e água, né? Luz na mente, luz na mente, fogo no coração. Então, forte e ativo, né? Não é só forte porque a gente é forte aqui, a gente ora muito, a gente jejua muito, sim, mas é ativo também, né? Aquilo de a nossa devoção, ela tem que sempre promover a missão. Quanto mais apaixonado por Jesus você for, quanto mais você amar a Deus, quanto mais você orar, quanto mais você jejuar, quanto mais você vai ler a Bíblia, mais você vai querer se envolver com
o que o N.T. Wright chama de o florescimento do reino de Deus no mundo. Eu acho isso muito lindo, essa expressão. A diferença de né? Davi no campo de guerra, quando o exército estava todo entrincheirado, olhando Golias, Uhum, o exército de Israel conhecia o Deus de Israel. uhum. Ouvia falar sobre ele, eram judeus, homens treinados na Torá, mas a diferença é que Davi foi prático. Ele pensou, eu conheço Deus, mas de andar com ele todo dia. E ele lembrou, eu lembro da experiência que eu tive com o leão, eu Com o lembro do urso. dia com o urso. Eu vou dar ali. Esse gigante é mais uma vez, então eu vou ser ativo. Uau, uau, forte e ativo. Acho que isso é uma coisa bem legal para guardar. Bom, última pergunta, se tiver uma última pergunta. Se tiver, se não tiver, dou-lhe uma, dou-lhe duas, você tem oportunidade. João aqui, ó. João ali. A última pergunta. Tinha que ser. Os caras estavam tudo me olhando aqui. Como tirar o cachorro da sacanagem? Dando café para ele, já vi que Dando esse é o café segredo. para ele. Tu foi prático. Primeira coisa que... bom, vindo de todas as perguntas, de toda a explanação, voltando a uma praticidade bastante clara sobre o tema que foi trazido, a gente está em face de uma geração que ela é muito nem. Nem processo, nem propósito. Né? Nem estuda, nem trabalha. Nem né? estuda, nem trabalha. E o medo talvez está muito vinculado a isso. Mas talvez tenham muitos jovens que eles estão se questionando e falando assim, cara, eu quero algo, mas eu nem sei por onde começar. E talvez essa procrastinação, que a gente já comentou também, seja um impeditivo para pequenas tomadas de decisão e avanço. Então, com base nisso, e imaginando o texto bíblico do escravo e do herdeiro, do próprio processo de metanoia, o que vocês, pastores da casa, que têm grande experiência, podem falar para essa geração em relação a esse start, para esse andamento de vida em direção a um processo e algum propósito? Para que aquela... eu esqueci a palavra de origem, mas para que aquela vontade perfeita, de sentido de conclusão, ela tenha um início. Porque eu acredito que a maioria dos jovens hoje, alguns talvez, para não colocar as pessoas na parede, elas estão passando por esse nem. E aí o cara está dentro do quarto, perdendo horas e horas, ou está, enfim, não toma sua decisão, não avança na própria vida e não dá destino a ser realmente senhor de tudo, né, na terra do Pai. É isso aí. Como começar, né? Como começar? Start. Se vocês pudessem, deixa eu tentar até traduzir, até porque a gente está caminhando para o final. Se vocês pudessem dar alguns conselhos práticos para como começar agora, diante dessa turma que ouviu e tantos na internet que estão ouvindo a gente. Faça o que a partir de agora? Eu posso compartilhar rapidamente uma experiência minha. Minha mãe está aqui hoje, que ela está me visitando, veio aqui. É a mais jovem nesse lugar hoje. E eu saí do Rio Grande do Sul com 19 anos. Não, com 20 anos. E eu estava fazendo vestibular. Já cuidávamos. A minha mãe estava num processo de plantação de uma igreja junto com um grupo de pessoas na capital, em Porto Alegre, que ficava 3 horas, e eu já ministrava aos domingos na minha cidade, na igreja que nós estávamos lá com 20 anos de idade, porque era um grupo que estava iniciando, e eu estava fazendo vestibular para a Universidade Federal na época, e passei para a segunda fase, mas não conseguia ir dar sequência, era um vestibular muito complicado, enfim. Eu fiz o vestibular em Santa Catarina, ficou muito mais fácil, porque eu estava estudando para a Federal e não fui para a Federal. E eu vim para Santa Catarina para um lugar onde não tinha a igreja que nós frequentávamos na época, e eu liguei para o responsável aqui em Florianópolis, que era o pastor sênior do estado, né, que era um bispo, na verdade, que cuidava dessa região. E ele disse assim: a igreja, ela está aonde você está. Porque eu fiquei na dúvida, eu vou precisar estudar, mas eu amo o que eu faço. E se a igreja vai estar aonde você estiver, você vai realizar a obra. Assim eu fui estudar, trabalhar, morando com a minha irmã. Estou sendo prático, tá?
eu acho que ajuda. Pela experiência se pediu. Orando com a minha irmã, ajudando da forma que eu podia também, financeiramente. E fui para a rua fazer evangelismo. Coloquei uma camiseta de uma banda, que na época era uma banda de rock da igreja que eu frequentava, e uns doidos lá disseram assim: ei, eu conheço essa banda aí, velho. Eu cheguei perto dos caras, na praça da cidade, estavam sentados no encosto do banco da praça, e aí eles disseram, eu olhei para o olho deles e eu vi que os caras estavam com o olhão trincado na cocaína. Eu disse: meu Deus, cara, como é que vocês estão? Onde vocês moram? Eu moro numa república de estudantes aqui perto. Vamos lá. E eu disse: mas vocês são de que cidade? Não, sou dessa cidade aqui mesmo. Mas por que você mora numa república de estudantes? Você não mora em casa? Porque eu briguei com os meus pais. E aí eu tô usando drogas. Enfim. Era 2h da manhã, eu nessa república de estudantes, nesse sábado. Olha como Deus faz as coisas, para vocês verem como é prático, tá, gente? Esse negócio de ficar querendo, é extremamente prático. 2h da manhã ele pega, não quero denunciar a minha idade aqui, mas ele pega, tinha um orelhão na frente. Muita gente aqui não sabe o que é um orelhão. Ele liga para o pai dele às 2h da manhã, dizendo assim: pai, eu encontrei um pastor. Eu não era pastor. Eu encontrei um pastor e ele falando umas coisas aqui comigo, enfim, só que ele estava alterado ainda. E o pai dele disse assim: filho, eu não acredito, você está ligando para o pai essa hora, entristecendo a mãe, drogado. Não, pai, é verdade, eu estou com um pastor aqui agora. E então, se é verdade, você vai vir aqui em casa. Fazia 2 anos que ele não falava com os pais. Amanhã você vem almoçar e traz esse pastor junto. Os pais eram desviados há algum tempo. Nós começamos um trabalho com aquela família. Resumo da história: plantamos uma igreja com jovens. A gente começou a fazer evangelismo todos tinham uma banda, a gente montou ali uma banda, era uma banda boa. Nós fomos procurar uma casa noturna da cidade, nós fomos tocar nessa casa noturna. E o cara deu para nós, era uma loucura, irmãos. O cara deu para nós: olha, faz o seguinte, eu fico com o bar e vocês ficam com a entrada. E assim a gente pagou o aluguel do primeiro lugar onde foi a igreja, porque a gente se reunia num apartamento. Nós já estávamos em 40 irmãos, 30, 40 irmãos num apartamento. E nós começamos nesse lugar, casei, minha esposa morava em outra cidade, mas ela ia lá, casei nessa igreja. Foram outros pastores assumir essa igreja para eu poder me mudar de outra cidade, para eu poder me mudar para a gente assumir a nossa primeira igreja juntos, eu e a pastora Audrey. Nós assumimos na cidade de Rio do Sul, como casados. Então, quero dizer para você assim, cara, na boa, é muito prático. É muito prático. O problema é que a gente espiritualiza o que não é para espiritualizar. Tudo é espiritual. A gente espiritualiza umas coisas e as outras coisas a gente acha que não é espiritual. Então, estudar não impede de você servir a Deus. Fazer faculdade. Eu me formei na faculdade, me formei em comércio exterior, pastoreando uma igreja de 200 membros. Era uma igreja não muito grande, mas já dá bastante trabalho. Levei 7 anos para me formar, porque tinha alguns cultos estratégicos da igreja no meio de semana que eu tive que cancelar. Eu tive que cancelar para não assistir aquele dia, para eu poder pregar naqueles cultos, porque eram cultos bem estratégicos no meio de semana. Na quinta-feira era um culto que dava bastante gente e que era uma importância eu estar ministrando. Não tinha muita gente para pregar. E eu levei 7 anos para me formar, porque eu tive que depois encaixar essas disciplinas. Mas se formou. Me formei em teologia também, irmãos, mas sinceramente não acho que isso é mais importante do que o meu de comércio exterior. Por quê? Porque para mim tudo isso é importante, é acadêmico. E eu quero que vocês entendam que no dia a dia a nossa fé é extremamente prática. Então acho que a resposta para a tua pergunta é essa. O que nós precisamos é de uma geração prática, de uma igreja que toque na sociedade, de uma igreja que seja realmente espiritual. E espiritualidade não se dá apenas em experiências místicas com Deus, mas a verdadeira espiritualidade está no dia a dia com Ele. Vulgo, vá casar, vá estudar, vá trabalhar e
né? Resumindo, né? Vai casar, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar, vai se formar, vai viver a vida comum. Pastor Beto, vá nos retiros, vá nos cultos, viva a PG, faça tudo isso junto e seja feliz, né? Pastor Beto, última palavra antes para a gente encerrar. Era para ser rápido. Não, Vamos lá. o hambúrguer não vai fugir, né? Todo mundo aqui vai ficar para comer hambúrguer. Minha palavra para vocês são, vou pontuar aqui, tá? Rapidamente, tentar. Em primeiro lugar, temos que partir do pressuposto que a vida do cristão é a vida do seu ministério, em concordância com Isso o é que o muito pastor Everton Barnesch, pastor Felipe Vilela, que prazer inenarrável revê-lo, inexorável. Meu Deus! Meu Deus, foi trasladado? Tô brincando. Direto Coisa de boa. Goiânia. Agora, olhando para o Felipe, vou me inspirar mais ainda que agora. Meu Deus, cara. Então, assim, ó, pegando um gancho na palavra do pastor Everton, a igreja somos nós aonde nós estivermos. Concordo totalmente. E o ponto que eu coloquei, partindo do pressuposto que a vida do cristão é a vida do seu ministério, logo, essa história de que, cara, como é que faz para eu viver o meu ministério de tempo integral? Cara, vivendo. Dormindo, acordando, trabalhando, se relacionando com a esposa, com os filhos, trabalhando na faculdade, na universidade. Irmãos, Cristo nos chamou para segui-lo. Logo, todos nós somos missionários. Amém. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado. Todos nós, o Espírito Santo deu ao corpo dons. Então, essa história da gente estar terceirizando a evangelização, está terceirizando a missão, está terceirizando o ministério para um grupo seleto, para um clero. Isso não existe, é o sacerdócio de todos os santos. Todos nós somos missionários. É claro, eu creio nos homens dons ali de Efésios 4, 5 ministérios, mas também creio que os homens dons, creio também nos 5 ministérios como uma expressão do corpo. O corpo é apostólico, o corpo é profético, o corpo é pastoral, enfim, mas isso não é o assunto. O que eu quero dizer é que você não precisa olhar para nós, né? Pastor Felipe Vilela está aqui também, para mim, Beto, Everton, Natan. Cara, um dia, se Deus quiser, quando eu me tornar pastor, eu vou conseguir viver os processos de Deus, o propósito de Deus e viver o ministério de Deus, sobrenatural, celestial de Deus para a minha vida. Quando um dia eu estiver no lugar que eles estão. Não, você não precisa. Você não precisa. O Deus dos pastores é o Deus dos empresários, é o Deus dos professores, é o Deus dos médicos, é o Deus dos advogados, é o Deus dos empreendedores. Amém. Pastor Luiz já falou isso aqui diversas vezes, nosso pastor, irmãos, né? Quem é o mais espiritual? É o pastor que está com o microfone no púlpito ou é o empresário que está tocando a empresa? Quem é o mais espiritual? Talvez muitas vezes o empresário seja mais espiritual, por estar vivendo de uma forma mais coerente do que o pastor, do que o ministro. Então, assim, posto isso, deixa eu dizer para vocês, em 2013 eu deixei o pastorado na igreja local. 2013, há 11 anos. O Everton, o Natan conhecem essa história, alguns conhecem. 2013 eu deixei o pastorado, Felipe. Entrei em crise. Porque alguns amigos meus pensavam que era amigo, tá? Chegaram para mim assim, Beto, cara, a gente soube que você deixou o pastorado, não é mais pastor de igreja local, não está mais liderando uma igreja local. Cara, tu não está mais vivendo o ministério de tempo integral, cara. Foi o que aconteceu. E não foi só um, foram vários. Chegaram para mim, lá em Fortaleza, me abordando, preocupados comigo e tal. Entrei em crise vocacional, e agora? Sou o quê? Não sou mais pastor? Não estou mais à frente da igreja, não sou mais pastor? Nesse ano de 2013, aconteceram algumas coisas. Vamos lá, rapidamente, alguns fatos. Nesse ano que eu deixei o pastorado na igreja local, à frente de uma igreja, eu fundei um seminário teológico em Fortaleza. Eu fui convidado para lecionar no Fundamental 2, na escola de maior tradição do Ceará, Colégio 7 de Setembro. Eu me tornei consultor de carreiras. Eu comecei a estudar para me tornar educador socioemocional, o colégio investindo na minha vida. Eu fui convidado para assumir um cargo comissionado na Prefeitura de Fortaleza e eu assumi.
E daí, no final do ano, Vilela, na minha formação para me tornar consultor de carreiras, um homem chamado Ian, ele fez 2 considerações. Eu estava em São Paulo, e ele falou assim, ó, o teu Deus é o Deus que sempre está interessado em te tirar da zona de conforto. Aí eu olhei assim para ele falando ali na sala, isso eu já sabia, faz sentido para mim, mas é o que ele disse depois que me ajudou a lidar com o que eu estava vivendo dentro de mim. Mas o mesmo Deus que está interessado em te tirar das zonas de conforto, João, é o mesmo Deus que está interessado em te colocar em zonas de influência. Amém. Quando eu ouvi aquilo, Deus estava falando comigo ali, Everton. Porque eu estava me sentindo o pior dos homens. Eu estava me sentindo assim, eu estou traindo a minha vocação. Eu estou traindo o pastorado. Eu estou traindo o chamar de Deus na minha vida. Eu não estou mais à frente da igreja. Aí Deus fez assim, quem é o único pastor no Ceará que está tocando centenas e centenas e centenas de adolescentes no Ceará? Que dá aula para 22 turmas por semana. Que está trabalhando na Prefeitura de Fortaleza, que fundou um seminário teológico e que está tocando várias pessoas da Presbiteriana, da Batista, da Assembleia de Deus, de outras denominações que estão ali no seminário. Aí eu ressignifiquei ministério pastoral. Então, não importa se você está à frente da igreja, se está com o microfone na mão, que está usando o púlpito, ou não esteja, talvez esteja na sala de aula, ou esteja tocando uma empresa, você é ministro. Ministro de Deus. Você é agente do reino Amém. de Deus onde você está. Então, minha palavra para você, creia nessa palavra. Deus é o Deus que sempre está interessado em te tirar das zonas de conforto. Sim, Amém. Mas é o mesmo Deus, é aquele que está interessado em te colocar em zonas de influência. E é no plural, zonas de influência, né? Que alguns chamam aí, enfim, 7 Amém. montes, 7 esferas, né? É o Deus que quer te levantar Pode aonde ser você 7, está. pode ser 10, pode ser 20 10, esfera, pode ser 30, isso 40, não importa. não Mas é o importa. Deus que está interessado em te levantar aonde você está, onde Ele te plantou, para você ser uma voz profética aonde você está, né? Não importa onde. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Paulo Borges, né? Que o que importa é um quem e um onde, né? O que é secundário. Se você tem um quem, que a pessoa está se tornando o que ela precisa se tornar em Deus, onde ela está plantada, onde o Senhor colocar ela, o que vai ser só uma questão de tempo, né? Uma salva de palmas para os nossos convidados, irmãos. Só para terminar aqui, eu sei que a gente já vai lá. Eu vou dar uma de Pastor Lapa agora aqui. Lembrar das datas, o Pastor Lapa é bom. Esses dias eu estava com uma dúvida, uma coisa ali, eu pergunto, Pastor Lapa, quando que aconteceu isso? Ele sabia certinho. 2005 eu fui ungido pastor. Eu me formei na universidade, na faculdade, final de 2008. Ou seja, não é um derramamento de óleo e nem uma posição que eu já exercia de cuidado de pessoas. Eu estou com a Mike e com o Rick aqui. A Mike foi ovelha minha quando eu tinha 25 anos de idade, lá em Rio do Sul. 30 anos atrás. Minha filha da pastora Alda. O Rick não era casado ainda com ela, morava aqui. Que idade você tinha, Mike? 15 anos. Eu estudava na faculdade e tocava a igreja, é verdade? Amém. É isso aí. Então, eu me formei em 2008, ou seja, 3 anos fazendo as duas coisas ou fazendo uma coisa só? Para mim era uma coisa só. Amém. Vamos ficar de pé, gente. Quem está com fome, quer comer um hambúrguer aí? Glória a Deus.